Bom pessoal, essa daqui é a interface padrão do ArchiCAD. Então aqui a gente tem a barra de ferramentas padrão, de arquivo, edição, visualização, modelagem, documentação, entre outras coisas que a gente vai ver na sequência. Aqui nós temos as paletas de trabalho, tá? Se eu clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui em cima, a gente vai conseguir visualizar que nós temos a barra de atributos ativa, que é essa barrinha que eu acabei movendo aqui, adicionando, e fala sobre os vegetais, composições, tramas, linhas e algumas outras coisas. Nós temos a barra de ferramentas de documentação, também é uma outra barra que eu adicionei, que é a barra que a gente consegue inserir de maneira mais simples cotas, níveis, textos, linhas de chamado, entre outras coisas. E a barra padrão que vem nele, que é essa primeira barra principal aqui, que temos as ações de desfazer, refazer, propriedades e algumas coisas do tipo, tá? E essa barra de estado aqui, que é basicamente essa barra de baixo aqui, que ela dá informações pra gente do que a gente está desenvolvendo aqui, tá? Nessa lateral esquerda a gente tem as paletas de desenho, tá? Então a gente tem a aba de seleção, a aba de modelagem, com todos os componentes e elementos que o ArchiCAD permite que a gente construa de maneira direta, né? Na segunda abinha aqui nós temos as ferramentas de ponto de vista, que é basicamente inserção de cortes, elevação interna, detalhes, folhas de trabalho e câmera. E por fim nós temos a ferramenta de documentação, que é basicamente uma versão mais completa disso daqui, onde nós temos ferramentas de cotas, níveis, cotas em arco, em ângulo, textos, tramas, linhas e entre outras coisas mais aqui, tá? Nessa lateral direita aqui, a gente tem a composição de todo o nosso projeto, tá? Então, por padrão, o ArchiCAD ele já cria 4 pavimentos pra gente, o térreo mais 3, né? Primeiro, segundo e cobertura. Presumindo que a gente consiga trabalhar de maneira genérica em qualquer um deles, enfim. Caso vocês não estejam utilizando algum pavimento desse, vocês podem simplesmente clicar e apagar o piso, tá? Lembrando que isso é irreversível, então caso vocês tenham algum desenho feito, você não vai conseguir recuperar ele na sequência. Nós temos essa primeira aba aqui, que é o mapa de projetos, tá? Tem todos os pavimentos que o ArchiCAD cria, naturalmente, cortes. Vocês percebam que a gente não tem nenhuma setinha para expandir isso, porque ele não cria nenhum corte por padrão, somente as elevações. Nós temos 4 elevações aqui, que são essas elevações de 1 a 4 que ele já cria por padrão no desenho, tá? Nós temos elevações de interiores, a abinha não temos nenhuma, folha de trabalho também não temos nada, detalhes também não, documentos 3D também não. 3D, né, que é a perspectiva cônica genérica e axonométrica genérica. A gente tem alguns mapas prontos aqui, né, que é basicamente índice de projeto, o índice de desenhos, histórico de emissões, folhas, vistas e assim sucessivamente. Em mapas nós temos, por padrão, mapas de elementos de desenho, mapas de eletrodomésticos, portas, janelas, paredes, zonas e por aí vai. Isso tudo aqui são elementos, conforme a gente for inserindo esses elementos nessa barrinha dentro do nosso projeto, ele já vai automaticamente contabilizando aqui todos esses elementos que a gente está trabalhando, tá? Para que no final, quando o projeto estiver concluído, vocês consigam gerar o resumo de tudo isso, exportar para Excel, PDF, alguma coisa do tipo, para fornecedores e afins, tá? Então ele já tem por padrão mapas de tudo isso daqui, tá? De elementos, e aqui os índices de projeto, que a gente, basicamente, ele cataloga tudo que a gente trabalhou dentro do projeto até então, desde alterações, quantidade de desenhos, quantas vezes foram emitidos determinados desenhos, folhas e assim sucessivamente. Aqui nós temos as listagens, né, que é basicamente uma lista básica de todos os elementos que tem no projeto, os componentes, tá, que com as mesmas classificações, e as zonas. A ferramenta aqui que nós temos na parte de modelagem, que ele cria uma região dentro do desenho que a gente consegue catalogar informações dela. Por exemplo, área de piso, conseguimos trabalhar com paginação, alguma coisa do tipo, e inserir informações dentro desses elementos, e ele já faz o carregamento automático dessas informações aqui para que você tenha um resumo e assim sucessivamente. Aqui nós temos, por fim, informações, né? A gente pode trabalhar com anotações, inserir relatórios, caso você esteja pegando um desenho de alguém para fazer alguma revisão, alguma coisa, e a abinha de ajuda, que são os links que temos aqui em cima, tá? Esse é o mapa de projeto, tá? O que isso quer dizer? Isso daqui é basicamente todo o nosso projeto, ele vai estar aqui, tá? Tudo que vocês fizerem em 2D, 3D, mapas de portas e janelas, ou seja, tudo que vocês alterarem nesta abinha aqui de mapa de projeto, ele vai ser alterado no projeto como um todo, tá? Então, se você fizer alguma alteração em pavimento, ele vai alterar em todos os desenhos que você tiverem representando aquele pavimento. Na sequência aqui, nós temos o mapa de vistas, tá? Aqui sim é o lugar para a gente poder trabalhar o que a gente quer fazer, tá? Por exemplo, eu estou fazendo um projeto de prefeitura para um cliente. Você tem o desenho, você trabalha esse desenho, sintetiza ele, organiza tudo certinho, e você trabalha aqui na abinha de projeto legal,
é onde você vai criar a composição. Vou fazer um desenho bem rápido para vocês aqui, para tentar contextualizar essas diferenciações dos mapas de vista. Eu tenho um desenho simples e rápido que eu fiz aqui para vocês. Vocês percebam que nós temos as janelas, né, portas, janelas que eu inseri aqui. Ele já tem informação de marcador dela, ou seja, largura, altura e a nomenclatura dela. Mesma coisa para as portas de abrir convencionais. Aqui nós temos as janelas, que é o J, tá? As paredes, e eu fiz também, que não dá para ver aqui nesse primeiro momento, mas tem um piso aqui no fundo, tá? Então eu tenho todos esses elementos aqui. Se eu vier aqui no estudo preliminar pavimento térreo, o que acontece? As minhas informações de elementos, portas, janelas, elas desaparecem, tá? A qualidade de exibição do material, do objeto aqui, do bloco da porta, ela some. Se eu vier, por exemplo, no projeto legal e ativar o pavimento térreo, eu já não tenho o preenchimento no meio da parede, a porta fica mais detalhada e eu tenho informação do objeto. Se eu voltar no estudo preliminar, tudo isso desaparece e a minha porta, a representação dela é simplificada, tá? E a mesma coisa se aplica para o projeto executivo, onde eu tenho ligeiramente uma combinação desses dois, tá? Eu tenho o preenchimento da parede, a quantidade maior de detalhes do objeto e informação de configuração de cada um desses elementos, tá? Isso acontece porque, como eu disse anteriormente, o desenho é o mesmo, tá? Eu estou aqui no pavimento térreo. Se eu vier, por exemplo, no 3D aqui na perspectiva cônica, vocês vão perceber que eu tenho esse elemento criado aqui e eu não tenho absolutamente nada em lugar nenhum. Então, ou seja, o projeto ele é único. Eu tenho pavimento térreo, primeiro, segundo, cobertura, 3D, isso que eu executei e que eu construí aqui, ele está único e exclusivamente dentro do projeto. O que eu tenho no meu mapa de vistas é basicamente uma combinação de configurações que ele vai ditar para o usuário final, né, para quem a gente estiver representando, o que vai ser cada coisa, tá? Então, por exemplo, no estudo preliminar, não interessa para ele enxergar informações de rótulo de porta e janela, não interessa enxergar quantidade e qualidade de detalhes de portas, simplesmente esse espaço vazio como um todo, tá? Para o projeto legal, não interessa para ele espessura de parede, né, preenchimento, o que interessa é onde nós temos as aberturas e a informação das mesmas. Já para o projeto executivo a gente tem um refinamento um pouco melhor, tá? Por isso que eu sempre gosto de trabalhar, mesmo que para estudo, com a qualidade de combinação do projeto executivo, tá? Então lembrando, se a gente apagar qualquer coisa aqui, deletar, se eu vier, por exemplo, na planta do projeto legal ou na planta do estudo preliminar, esse elemento some porque ele está dentro do projeto. O que a gente tem aqui é basicamente a separação de configurações que vão ditar a qualidade e a quantidade de itens que vão ser representados, tá certo? Dando sequência aqui nessa configuração, como que isso é feito dentro do ArchiCAD? Se vocês perceberem aqui no canto inferior, a gente tem uma gama de configuraçõezinhas aqui, tá? Então desde o zoom, por exemplo, se eu arrastar e mexer o cursor do mouse aqui, a bolinha, percebam que esse zoom ele se altera, porque é o zoom de trabalho, tá? Isso aqui não tem nada a ver com escala. A gente tem aqui a rotação do desenho, por exemplo, eu estou desenhando nesse sentido. Se eu clicar aqui e quiser desenhar em 90 graus, eu desenho em 90 graus sem problema algum, isso não vai atrapalhar em absolutamente nada o meu desenvolvimento, mas a coordenada zero dele vai ser sempre o zero do desenho. E aqui nós temos a escala, tá? A escala de desenho, aqui no caso a gente tem a escala de desenho e aqui nós temos a escala de penas, tá? Vocês percebam que temos 2 1/50 aqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui as penas, que são as canetas, né? Então, se eu clicar na canetinha aqui, a gente já tem algumas pré-definições de caneta, né, vistas por escala, que é basicamente a espessura que os objetos vão ter por determinadas configurações. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a 61, na escala 1/50, ela tem espessura de 18. Se eu vier na escala 1/100, ela tem espessura de 13. Se eu vier na escala 1/200, ela tem espessura de 0,7, tá? Então é basicamente esse ajuste, tá? Isso daqui vocês não precisam se preocupar, porque o ArchiCAD já deixa isso pré-configurado, tá? Então você não vai precisar se preocupar em fazer nenhum tipo de ajuste, porque isso vai meio que vir automático com o software, basta você mudar ali a escala de penas que você está utilizando, ele já vai sair com uma qualidade super bacana, tá? Então, se eu alterar isso daqui de 1/50 para 1/100, no primeiro momento vai me afetar em absolutamente nada, só no caso da gente trabalhar com impressão ou publicação de elementos, tá?
Então aqui, se eu clicar 1 para 100, o que acontece? As escalas de informação dos marcadores de portas e janelas que a gente tem aqui, elas mudam drasticamente justamente para poder adequar a escala desse desenho. Se eu colocar 1 para 500, por exemplo, isso daqui já fica quase que ilegível, tá? Então, é justamente essa a distinção entre os objetos. Aqui nós temos, na sequência, a combinação de vegetais, tá? Os vegetais, se eu clicar aqui, nós temos as vistas dos modelos, né? Ou seja, a gente tem um parâmetro, isso daqui já vem pré-configurado com ele, tá? O padrão do ArchiCAD para 3D, para estudo preliminar, em planta, corte e elevação, planta, projeto legal, corte e elevação, implantação e assim sucessivamente até checagem de função estrutural e resistência a fogo, tá? Conforme eu vou mudando aqui, se vocês perceberem nessa janela do lado direito, conforme eu mudo, ele altera algumas configurações de exibição. Por exemplo, alguns elementos estão bloqueados. Em planta, se eu voltar aqui, por exemplo, a corte e elevação, eles já estão disponíveis para edição. Alguns elementos estão ocultos, né? E assim ele vai alternando. Isso por quê? Porque o ArchiCAD ele entende que alguns elementos são representados em determinados tipos de desenhos e em outros não. Por exemplo, no estudo preliminar planta, eu não poder ver grelha, nem poder ver linha e trama, porque isso são objetos que geralmente a gente utiliza nas etapas de prefeitura, por exemplo. Né? Projeto legal, eu já tenho essas duas opções habilitadas, enquanto no estudo preliminar eu não tenho. Então, se vocês inserirem, no caso aqui, eu vou jogar, por exemplo, projeto legal planta, vou dar um OK, estou trabalhando nesse agora. Eu vou inserir uma trama aqui, que é uma das ferramentas de documentação de preenchimento, que é basicamente uma Ashura. Eu vou inserir uma trama qualquer aqui. Se eu mudar isso daqui de projeto legal para estudo preliminar, essa trama ela desaparece, tá? Mas ela continua existindo fisicamente nesse lugar, a única coisa é que ela está oculta, tá? Então se eu voltar aqui em projeto legal, ela reaparece, tá? Isso tudo é para poder otimizar o sistema de desenvolvimento de projeto que o ArchiCAD traz para a gente. Então, da mesma forma na sequência, eu tenho, por exemplo, modelos completos, né, modelos sem acabamentos, modelos somente com núcleo, né, por exemplo, percebam que aqui a gente já consegue visualizar alguns objetos que são identificados como acabamento e aqui elementos estruturais. Caso vocês insiram pilares e vigas, se você ajustar essa configuração aqui, todas as alvenarias e todos os elementos do projeto vão ser ocultos, vão ficar apenas os elementos de estrutura, tá? Aqui as canetas, esse item aqui, que é a combinação de opções de visualização do modelo, ou OVM, a gente tem da mesma forma que nós temos na combinação de vegetais. Todas essas classificações e configurações, aqui na OVM nós temos também. Isso porque cada assunto que a gente muda aqui no mapa de vista, por exemplo, estudo preliminar planta, alterei. Ele altera estudo preliminar planta, estudo preliminar, mesma coisa. Pavimento térreo, projeto legal, ele muda aqui também, projeto legal, legal, legal e assim sucessivamente, tá? Isso daqui é basicamente as pré-definições do ArchiCAD de complementos de objetos. Então, por exemplo, aqui nessa região aqui que eu demonstro que a porta vai ter ou não um marcador, por exemplo, que a janela vai ter um marcador ou não. Eu posso escolher mostrar a janela inteira, mostrar apenas o vão, tá? Então, esses objetos que a gente cria dentro do ArchiCAD, eles são paramétricos, eles têm todas essas configurações pré-definidas, e aí aqui a gente permite ativar ou desativar algumas opções e configurações deles, tá? É por isso que alguns elementos nós temos uma porta com marcador e no outro a gente tem sem, tá? Não remova o marcador da porta de vocês quando vocês inserirem, tá? Alterem nessa configuração aqui, porque senão depois vocês vão ter que reativar o marcador um por um, tá? Isso daqui serve para elementos construtivos, por exemplo, nós temos pilares, vigas e lajes. Ele pergunta para a gente qual tipo de configuração que a gente quer utilizar para esses elementos. Se eu minimizar aqui e voltar, por exemplo, na sequência, parede e cortina, mesma coisa, tá? Então ele permite exibir estrutura, painéis, acessórios, a gente consegue trabalhar com a quantidade de elementos para exibição. Por exemplo, se eu vier no projeto executivo, a opção de parede e cortina ela vai estar tudo no máximo. Porque no projeto executivo entende-se que é mais interessante a gente ter uma quantidade maior de detalhes para poder fazer justamente a execução, né, o detalhamento deles. Se eu vier, por exemplo, em estudo preliminar, a gente tem uma versão totalmente simplificada com muitos dos acessórios desligados. Isso se aplica a todos os elementos construtivos que nós temos, ou grande parte deles. Por exemplo, escada, a gente tem escadas em modelos esquemáticos. Se a gente vier no projeto legal, a gente já tem algumas configurações a mais adicionadas. Executivo, todas, tá? Isso se aplica à escada também. Guarda-corpo, a mesma coisa, tá? A gente tem exibições e configurações de representação para ele. Se eu vier aqui no nível de detalhe da escada, a mesma coisa, tá?
aqui detalhamento de símbolos, portas e janelas. Isso explica o porquê da qualidade do bloco ser reduzida ou aumentada de acordo com o tipo de combinação que a gente seleciona no mapa de vista. Então, por exemplo, se eu vier aqui em projeto executivo, ele tem essa exibição. Projeto legal, a exibição reduz um pouco, estudo preliminar reduz no último. E por fim, nós temos as definições de itens da biblioteca. Assim, basicamente, se a gente inserir uma bancada de cozinha, isso daqui vai determinar a qualidade da exibição desse item. Se vai ter torneira, se não vai ter. Ou uma porta, se vai ter puxador, se vai ter maçaneta em janela e essas coisas, certo? Então, isso daqui a gente já tem uma configuração própria para projeto legal. O que não impede vocês, caso vocês queiram criar uma própria combinação de vocês, tá? Por exemplo, caso vocês queiram trabalhar com elemento que não tenha, sei lá, de repente um detalhamento a mais, outro a menos, vocês conseguem configurar isso aqui da maneira como vocês acharem melhor. Na sequência aqui nós temos a sobreposição gráfica. Isso daqui é basicamente o que dita o porquê de no projeto legal eu não ter espessura e preenchimento nas paredes e no estudo preliminar eu ter. Se eu clicar aqui, lembrando, a gente tem todas essas configurações ativas. Se eu vier em projeto legal, vocês vão perceber que tramas de zona, nessa primeira regrinha que ele tem aqui, esconder fundo da trama. Ou seja, toda região que nós temos preenchimento aqui, ele está escondendo, tá? No estudo preliminar não, tramas de corte, todas as tramas de corte eu tenho um preenchimento sólido. Ou seja, por mais que você queira dentro do estudo preliminar colocar alguma parede de alguma cor específica, ele não vai aparecer nas configurações do objeto, porque o comando de sobreposição gráfica ele sobrepõe a todas as diretrizes de objeto do ArchiCAD, tá? Percebam que eu tenho um piso aqui e esse piso ele não está aparecendo. Para efeito do que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou adicionar, tá com uma trama vazia nessa configuração de planta e corte. Eu vou adicionar, por exemplo, uma machura qualquer aqui, um revestimento de blocos de alvenaria. Se eu vier aqui no estudo preliminar e eu falar aqui, eu criar uma regra, vamos pegar qualquer regra aqui, eu posso criar até uma regra nova, tá? Isso daqui é basicamente um resumo que ele tem de combinações prontas, mas vocês podem criar, editar da maneira que vocês quiserem, tá? Eu vou pegar essa regra aqui, eu vou ajustar aqui, então, por exemplo, o tipo de elemento selecionar laje. Eu vou dizer que se o elemento for laje, o tipo de trama dessa minha laje vai ser sólida, tá? Eu vou colocar aqui para cobrir todos os pontos, corte, tanto faz. Vou colocar aqui que a caneta do primeiro plano da trama vai ser amarela, que também vai ter as mesmas configurações. Eu vou dar um OK, eu vou dar outro OK. O que acontece? Essa minha achura que eu defini manualmente aqui na trama em vista, ela perde essas configurações e se sobrepõe a tudo aquilo que eu fizer. Ou seja, qualquer laje que eu vier construir na sequência, independente do tipo de material ou de coisa que eu configure aqui, ela vai sair amarela porque a sobreposição gráfica está determinando que todas as lajes serão amarelas. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode criar regras com materiais de construção, superfície, enfim. Você consegue, através dessa aba, otimizar o teu projeto da melhor maneira que você quiser, tá? Você pode pegar isso daqui, você pode falar que o piso cerâmico vai ser azul, por exemplo. O objeto de laje que você usar em determinado ponto que tiver aquele piso cerâmico vai ser azul. Então, assim, aí vai dar criatividade e organização de cada um para poder fazer esses direcionamentos aqui, tá? E aqui na sequência nós temos o filtro de renovação, tá? Isso daqui é basicamente quando vocês estiverem trabalhando com projeto de reforma, tá? Então a gente tem o padrão, por norma, o ArchiCAD já vem com existente, tá? Temos planta de demolição, após demolição, demolir, construir e assim sucessivamente. Só para exemplificar para vocês aqui. Eu vou mudar a categoria aqui para projeto legal. Eu vou desenhar, por exemplo, uma parede, onde esta parede ela está sendo colocada aqui no existente. Tá? O estado de renovação dela é existente. E eu vou construir outra parede. Eu vou colocar ela aqui no estado de renovação a demolir. E aí, na sequência, eu vou fazer outra parede que vai estar no estado de renovação a construir. Então eu tenho aqui existente, demolir. Percebam que a construir já sumiu aqui, tá? Porque eu estou no existente. Se eu ver a planta de demolições, o que ele faz? Ele já remove, né, alguma organização de informação aqui. Essa parede que eu coloquei que vai ser demolida, ela já fica com tracejado amarelo. E se eu vier aqui, por exemplo, após demolição, isso some. A demolir, construir, ele mantém todos os elementos aqui, inclusive já coloca em vermelho essa parede que a gente colocou que seria construída. E planejado, ele mantém só o final, tanto o existente quanto o que a gente construiu, tá? Nas plantas do projeto legal, a gente está ocultando espessuras, né? Se eu vier, por exemplo, no executivo, existente, demolições, ele traz o preenchimento amarelo já da própria parede.
demolir, construir, ele já traz isso em vermelho, e pós-construção, ele já desconsidera preenchimentos e assim sucessivamente. E aqui, por fim, as unidades de desenho, tá? Centímetro, metro, milímetro, enfim. Já está na própria norma NBR, então vocês não vão precisar ajustar absolutamente nada em função disso. É só para concluir, da mesma forma que nós temos os mapas de elementos, janelas, portas, superfície, a gente tem aqui também, ou seja, não é porque eu tenho um mapa aqui que eu tenho que usar exatamente esse mapa de portas, por exemplo. Se eu ver aqui elementos, mapa de portas, eu vou ter esse mapa, eu posso simplesmente trabalhar com um mapa diferente, com uma exibição diferente, alguma coisa do tipo aqui. Mesma coisa para os outros elementos, aqui está detalhes, documentos 3D e assim sucessivamente. Nesta penúltima aba aqui, nós temos o livro de layouts. Ele é basicamente o resultado final do nosso projeto. Então, nessa aba aqui que vocês vão montar as pranchas de vocês. Vocês vão ter aqui estudo preliminar, por exemplo. Se eu abrir aqui estudo preliminar, eu tenho uma prancha pré-configurada aqui com esse layout que a gente pode ajustar depois nesse layout mestre, tá? Ele é onde ele mostra isso daqui que a gente pode organizar, inserir mais desenhos, remover desenhos, alterar o formato das pranchas que a gente está utilizando aqui. Elevações, mesma coisa. Projeto legal, mesma coisa. A gente tem o carimbo pronto de projeto legal que ele traz aqui também. Você pode criar o seu próprio da prefeitura aí da sua cidade, para você poder desenhar e trabalhar em cima disso. Projeto executivo, mesma coisa, tá? Ele altera também. E você pode criar o seu próprio layout, seja de projeto básico, de anteprojeto, enfim, aquilo que vocês quiserem. Tudo que vocês criarem aqui vão ser referências do que vocês fizeram no mapa de vistas, ou seja, vocês não vão trazer o mapa de projeto para layout, vocês vão utilizar o mapa de vista, por exemplo, planta de demolição. Pavimento térreo que vocês criaram aqui. Vocês vão lá no layout, vão criar uma prancha para colocar isso, ou já tem alguma definida. Vocês vão vir aqui, por exemplo, o primeiro pavimento, botão direito, colocar no layout. E vai inserir esse desenho no layout. Lembrando que todos os desenhos inseridos serão viewport, vocês não vão poder editar isso daqui. Vocês vão poder só mexer com acabamentos, ajustar a escala aqui em cima, por exemplo, né, caso vocês queiram aumentar ou diminuir alguma coisa. E aí vocês vão remontar todas as pranchas de vocês nessa região aqui, conforme vocês acharem mais interessante. E por fim, com todas as pranchas montadas, aqui a gente tem as configurações de exportação, de layouts, tá? Então a gente pode exportar índices, exportar todos os estudos preliminares, todos os projetos legais, todos os projetos executivos, lembrando que isso daqui é exatamente o que nós temos no livro de layouts, tá? E não é o que nós temos no mapa de vistas. Então assim, tudo que a gente criar no livro de layouts, ele vai estar disponível para exportação e publicação nessa última aba aqui, fechou? Essa daqui, basicamente, o resumo da interface básica do ArchiCAD aqui, como os elementos são identificados, direcionados e trabalhados dentro do próprio software deles. Na sequência agora a gente vai ver como que funciona cada uma dessas barras aqui, o porquê de cada coisa, o que faz cada um desses itens e como se comportam os itens de modelagem de objetos, elementos e etc.